Bom, teve uma das coisas, né, que quando eu olhei para você, né, eu olhei lá nas redes sociais, eu acho que me atraíram muitos olhos, assim. Uma irmã, há uns anos atrás, quando eu fui para a Jornada Mundial da Juventude, né, eu passei na casa da comunidade lá em Budapeste. E aí a gente conversando, ela já tinha morado em Brasília, né, então a gente começando a conversar. E eu comentei com ela, assim, que eu achava engraçada a forma com que as pessoas de Budapeste olhavam para mim, né, para os meus amigos, porque diferente de outros lugares que a gente tinha passado na Europa, eles olhavam, tipo, nos nossos olhos e riam. Aí eu achava, gente, eu tô na Europa mesmo, né? É aqui mesmo, né? E aí, eu conversando com ela me falou, Drica, é porque aqui as pessoas são muito atraídas pela alegria. Então, se ela vê uma pessoa alegre, ela quer é, chegar perto daquela pessoa, ela quer conversar com aquela pessoa, e aí a evangelização foi acontecendo em Budapeste, né? Ela dizia, muito por causa disso, por causa dessa alegria, né? E aí, enfim, acabei tendo até uma experiência muito forte assim, porque logo que eu cheguei da jornada, teve um evento grande aqui em Brasília, assim, da comunidade, que era para umas 10 mil pessoas, e aí o seminário depois tinham três pessoas. E aí, e foi muito impactante para mim porque eu cheguei, o povo estava muito cansado, servindo, dando tudo de si, mas com aquela coisa, aquela expressão de cansado, assim, sabe? E aí eu fui chateada para Jesus, né? Fui lá para o Santíssimo quando eu cheguei no seminário. Eu falei, Senhor, os meus irmãos deram tudo que eles tinham, né? Por que tão poucos frutos, né? O que que aconteceu? Onde foi parar? E aí ele me lembrava dessa conversa que eu tinha tido com a Carol. Minha filha, eles não estavam alegres, né? E é a alegria que atrai. E eu acredito que isso virou um pilar da minha vida, né? Eu peço para Deus, assim, Senhor, me dê a alegria, né? Então, que a minha vida, de alguma forma, transpareça essa alegria, assim. E quando eu te vi nas redes sociais, enfim, foi com os memes, talvez, mas essa liberdade, essa alegria que é própria da evangelização, né? Então, fala um pouco para a gente sobre isso, né? Sobre o que que é essa alegria do seu coração? O que que te faz feliz? Assim, Drica, eu sempre trago comigo aquilo que o Papa fala, né, Papa Francisco, que um santo triste é um triste santo. E como que eu vou falar de Jesus, que faz da minha vida feliz, se não for com alegria, né? Assim, se não for com um bom humor, se não for porque assim, tem gente que fala de outra forma, que fala por cursos, enfim, cada um tem seu jeito. Mas eu percebo que, tipo assim, esse é o jeito que Deus me deu. Na liberdade, na brincadeira, na alegria, sabe? Então, eu já entendi que esse é o jeito que Deus quer que eu evangelize. Então, isso torna tudo mais leve. Por um tempo, eu cheguei a pensar, eu disse, meu Deus, eu sou só isso. Será se eu não sei falar sério? Será se as pessoas não me levam a sério, só me levam a pagode? Não é assim, porque às vezes a gente. Sabe, é porque às vezes a gente escuta, sabe? Os meus próprios amigos falam e eu não me incomodo, assim. Só que chegou um momento que eu disse, poxa vida, será se é só isso? Só que eu fui rezando e entendendo que não é só isso, né? Mas é a forma como eu evangelizo e é o que muitas vezes as pessoas vão ver. E não é ruim, porque não deixa de evangelizar, né? Esses dias eu fiz teve uma assembleia jovem e a gente falou da alegria da vida missionária, né? Foi até eu e o Israel no projeto de juventude de Teresina. E teve uma hora que a gente citou alguns humoristas, né? Tipo, assim, que tem hoje, sei lá, o Whindersson, não sei, eu não conheço muito, Tiro Lipa, enfim. E aí eu disse, poxa vida, muitas pessoas me mandaram mensagem, por exemplo, agradecendo por aquele vídeo que eu fiz do dueto, não sei se você chegou a ver, que eu fiz um dueto aí cantando normal com entretons, e tipo assim, deu, sei lá, 15 mil visualizações. Eu fiquei, quê?
E as pessoas agradecendo por aquilo. Eu disse, meu Deus, eu não fiz nada. Eu só cantei e as pessoas riram. Mas as pessoas agradeciam porque as pessoas se sentiam evangelizadas. E aí nessa assembleia eu falei disso, porque eu olho para esses humoristas e é até engraçado, mas eu não quero ser como eles. Tá entendendo? Eu quero levar a Deus, por exemplo. Eu olho para o sorriso dos santos e eu digo, poxa, esse sorriso aí eu quero ter. Tá entendendo? É isso aí. Então, eu acho que é essa diferença às vezes eu fico, meu Deus, o que é que esse povo tá achando engraçado? Mas não é porque sou eu que estou fazendo, é porque Deus, de alguma forma, vai se utilizando. E eu sou assim. Não é uma coisa que, tipo assim, às vezes é até sem querer. Tem uma amiga minha que ela me liga e diz assim, mano, eu liguei para achar graça. Aí eu fico... Aí eu digo, e essa palhaça? Ela disse, aí começa a rir. Aí eu disse, como assim? Só que é uma coisa que é normal, sabe? E eu vejo que não é uma coisa que eu forço. É o próprio Deus que vai dando essa alegria, né? Até mesmo às vezes eu não tá bem e dizer, tudo bem, eu não tô bem e eu vou continuar desse jeito, tranquila, vivendo a minha vida e querendo fazer os outros felizes. Tem uma frase que para mim também é o que vai me ajudando muito, que é de Madre Teresa de Calcutá, que diz assim, o rosto é meu, mas o sorriso é do meu irmão. O rosto, a tristeza é minha, na verdade, a tristeza é minha, o sofrimento é meu, mas o rosto, o sorriso é do meu irmão. Então, é muito esse movimento de realmente querer levar alegria para o outro. Mesmo se eu não estiver bem, mas é querer fazer com que o outro se sinta bem, querer que o outro veja que é uma vida feliz, né? Eu já recebi mensagens de pessoas, eu tirei uma foto sorrindo uma vez, e a pessoa disse assim, Germana, como é bom te ver sorrindo e feliz. E eu fiquei, falha? Tipo assim, não era nada. Mas realmente Deus que se expressa no olhar, no sorriso, se expressa na minha expressão, né? Então, acho que é muito isso. E uma coisa também, Drica, que eu acho que está envolvida nisso tudo, é até uma virtude que eu agradeço muito a Deus de ter me dado, né? Que é essa questão de ser muito humana, né? De ser muito gente. Tipo assim, eu sou gente. Eu sou humana, eu vivo isso, eu erro, eu acerto, eu brinco. Às vezes eu brinco até demais. Mas assim, eu sou gente. Tá entendendo aí? Tá tudo bem, eu sou gente. Eu vou ser assim. É assim que Deus vai me conduzindo e é assim que as pessoas vão sendo evangelizadas. Né? Os próprios jovens lá da paróquia dizem, minha irmã tá muito louca. Eu disse, gente, eu sou assim. Tá entendendo? Ei, Germana, vamos fazer isso, tipo, uma coisa muito louca. Eu disse, vamos. Aí eu disse, não, eu tô brincando. Eu disse, é? Vamos, tipo assim, é pra ir, vamos, é pra brincar, vamos brincar. É pra falar sério, vamos falar sério. Vamos, entendeu? Tipo assim, e é isso que vai sendo, eu acho, na minha vida, a grande diferença. Porque essa alegria também é muito sinal de leveza, sabe, Drica? Eu acho que existem sofrimentos na minha vida, lógico, existem dificuldades, existem saudades, né, ausências, feridas, mas essa alegria me ajuda a viver com leveza. Então, me ajuda a viver mais em Deus. Então, não é só para o outro, eu vejo que Deus me ajuda muito também dessa forma, me fazendo viver dessa forma, né? E se teve tempos que eu fui ficando retraída, foram tempos que eu percebi que eu não estava sendo eu mesma, sabe? Tem tempos que, poxa, será se isso aqui é bom? Será se vão achar isso? Será se... Mas é realmente olhar e dizer, não, independente, é Deus que vai conduzindo, né? Independente do que vão achar ou não, é Deus que vai conduzindo. É Deus que vai me formando, né? Então, é muito esse sentimento mesmo de liberdade diante de Deus e diante dos irmãos. De não ter medo de ser formada e não ter medo também de ser eu mesma. E pronto, sim, é muito isso. Mas eu acredito, assim, que a gente sofre com algumas questões, né, dentro do processo de maturidade, porque é uma questão, né, da maturidade, do autoconhecimento, né, eu me lembro que chegou um momento dentro da comunidade, né, que eu já estava
trilhando um caminho para a consagração de vida, e que eu não me reconhecia, gente, será que um dia eu vou voltar a ser, não é igual, né, porque eu acredito que a gente nunca vai ser igual ao que a gente era antes de conhecer a Deus, ao que, enfim, a gente nunca vai ser igual, graças a Deus, né? A pessoa, né, cresce, enfim, né? Vai vivendo essa experiência realmente de um novo, né? A partir de Deus, da experiência com Deus. Mas tem uma questão que a gente vai, às vezes, mirando as pessoas que são diferentes de nós e vamos querendo ser como elas. Exatamente. Né? E aí, porque a gente admira, porque aquela pessoa nos alcança de alguma forma, né? Mas nós precisamos reconhecer que existe uma pessoa, que sou eu, e que ninguém é igual, né? Que ninguém vai me ensinar a ser eu. Só Deus. Né? Deus sabe perfeitamente quem eu sou. Né? E aquela frase de Santa Teresinha, né, tão profunda, eu sou aquilo que Deus pensa de mim, né? Meu Deus, é o sonho, né? A cereja do bolo da realização da relação com Deus, é assim. Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Deus, quero chegar aqui um dia, né? Mas essa liberdade é lindo, e isso realmente evangeliza, assim como aquela pessoa que talvez a gente mirou ali, né? E, nossa, eu quero ser como ela. E aí a gente foi mudando as nossas expressões, as nossas posturas e tudo. Mas, de repente, né? E é bom que aquela pessoa seja como ela é, atrai ela sendo verdadeiramente quem ela é, né? Mas eu preciso reconhecer e pedir a Deus a graça dele me dizer quem eu sou, né? E eu ter a liberdade de ser como eu sou, porque isso é lindo, né? Às vezes a gente olha para a vida dos santos e aí, né, os santos mais recentes, né, mais fácil a gente às vezes tem um vídeo, né, alguma coisa assim dele, mas alguns são estátuas, né, pra gente, assim, que eles não conseguem interagir conosco, a gente não sabe como que era a personalidade daquele santo, a não ser por registros, e às vezes o registro vai relatar mais a parte espiritual, não vai relatar o temperamento daquele santo, não vai relatar a convivência daquele santo, né, e mesmo assim, a gente, sei lá, teve até um episódio aqui que a gente estava falando sobre São Pio, e aí a pessoa que estava aqui, o Dias, ele falou, Drica, São Pio, ele era muito engraçado, né? Ele era um presente na vida fraterna. Eu, gente, né? Mas ele parece tão sério. Mas, enfim, a gente não consegue, né? Saber a partir de uma foto, de uma imagem. Não, existe uma realidade muito mais profunda. Um outro santo que a gente também conversou por aqui no Parábolas e que, meu Deus, quando eu conheci, como meu coração se alegrou, assim, que não é santa ainda, é a irmã Claire, que ela é incrível, assim, os vídeos dela brincando com as outras irmãs, né? Ela era um presente, assim, né, de alegria no meio do ambiente comunitário, e que, meu Deus, é muito bom, é importante que a gente tenha talvez aquela pessoa que vai nos lembrar que a gente precisa rezar. É importante que a gente tenha dentro do ambiente comunitário aquela pessoa que vai botar a ordem, mas é também tão importante quanto a pessoa que vai trazer a alegria, né? É muito importante também, né? E além do mais, aquela pessoa talvez da ordem não seja exatamente a pessoa que vai ser livre na hora de fazer uma evangelização, né? E aí aquela pessoa que já tem mais facilidade, ela vai ser super livre. Assim como, enfim, cada um tem os seus dons, né? E isso que é a beleza. Nós enriquecemos a vida dos outros, né? Exatamente. Eu percebo até, Drica, que algumas pessoas, alguns jovens que me mandam mensagem, até mesmo meus amigos que falam... Germana, como foi teu processo? Ou, Germana, como é estar na comunidade de vida? Eu percebo que, às vezes, é tipo assim, como é, com o teu jeito, viver a comunidade de vida, sabe? É como se, tipo assim, poxa vida, é possível?
Hermana, você era muito louca. Os meus amigos mesmo que não são do Shalom dizem, meu Deus, como é que pode? Mas assim, é realmente um processo de você ser você, né? Tipo assim, e quando você ia falando, antes de falar da irmã Claire, eu disse, meu Deus, é ela aí. É o exemplo, eu vejo os vídeos dela e eu digo, meu Deus, é isso aqui. Ela não deixou de viver porque brincava, porque era alegre, não deixou de viver. Então, acho que é realmente isso. Não ter medo de ser você, deixar que Deus forme aquilo que não é bom, porque Ele forma e eu sou prova viva disso. Mas não ter medo, porque a minha vida vai enriquecer os outros, como você disse. Vai enriquecer como a vida dos outros enriquecem a minha. Deus me livre que não tivesse os meus irmãos, que são mais sérios. Deus me livre que não tivesse os meus irmãos que são mais velhos do que eu. Deus me livre, porque ia ser uma verdadeira brincadeira. Assim, se não tivesse quem botasse ordem, não ia ter o realmente se completar. Mas bendito seja Deus que tem os meus irmãos que são diferentes e que me ajudam a viver a santidade comum. A cidade comum não é todo mundo igual, é todo mundo diferente que caminha para para uma só meta, né? Então, acho que é muito importante não ter medo de ser você e deixar que Deus forme aquilo que não é favorável.